A empresa está crescendo, eu vou trazer uma pessoa aqui que pode te ajudar também a tirar umas dúvidas. O Diego Conrado, ele é advogado e vai tirar umas dúvidas sobre questões trabalhistas. Ele está chegando aqui no estúdio, o estúdio é um pouquinho grande, mas daqui a pouco ele entra. E é o seguinte, ele vai tirar essas dúvidas de vocês sobre questões trabalhistas e a gente vai rodar também algumas perguntas. Então é o seguinte, roda a primeira pergunta enquanto ele entra aqui no estúdio. Meu nome é Dora Leão. Eu gostaria de saber se é permitido os restaurantes e bares cobrar 10% do consumidor. Toda vez que eu saio, vem assim, 10%. A gente se sente até às vezes constrangido e não ter dinheiro de pagar os 10%. Eu queria saber se é preciso, ou seja, se é obrigatório. Pois é, Diego, é um prazer ter você aqui no estúdio. Já chegamos assim. O prazer é meu. 10%. 10%. E aí, o que é que eu faço? Na realidade, Tairine, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro em relação a essa questão dos 10%, tá? Sim. Esses 10%, na realidade, ele é uma taxa ela é uma taxa opcional. É aquela taxa que você paga, né? Caso você consuma efetivamente um serviço do restaurante. Entendi. Então, vamos supor que você chegue no restaurante e que você utilize um serviço de garçom. Sim. Aquela taxa, o restaurante vai discriminar em conta e aquela taxa vai ser cobrada e você paga ou não. Salientando que, quando não houver efetiva prestação de serviço, aquela taxa não pode ser cobrada e aí nem facultativamente você é obrigado a pagar. Mas de qualquer forma, eu não sou obrigada a pagar os 10%. Não, você não é obrigado a pagar Mesmo 10%. que eu O tenha um bom 10% é opcional. atendimento, mesmo que eu tenha gostado muito do restaurante, o banheiro esteja limpo, tudo às ordens, a comida saborosa. Paguei minha conta, consumi meu suco, meu sanduíche ou meu cuscuz e eu não tenho obrigação de pagar os 10%. Não. Não Os 10%. preciso ficar envergonhada. Não precisa. Nada Muita disso. gente, acontece isso com muita gente, né? Aquela coisa de, eu vou ficar envergonhado de não pagar. A gente orienta que você conte com o seu bom senso, verifique se houve de fato um bom atendimento, o serviço foi agradável, né? Gerente, E aí a gente aqui, você já se sentiu assim naquela obrigação de pagar o 10% ou você é bem tranquilo quando você gosta do serviço e te interessa pagar o 10% você paga, ou então quando não, ok. Na verdade, essa questão dos 10%, em alguns lugares, Sim. você sente uma pressão assim do garçom ou de alguém, assim, dando a entender que Tem necessidade de pagar, né? Mas eu acho que tanto essa pergunta, né, como a telespectadora fez, e como outras perguntas também, são coisas muito... É um assunto muito interessante, porque a gente está frequentando, a gente está na noite, tá ali, barzinho, tá ali tomando sua cerveja, ou tá ali comendo seu petisco, ou tá jantando, ou tá almoçando, e às vezes a gente não sabe qual é o nosso direito, né? Com certeza. Então é muito interessante isso. é muito Fique importante. tranquilo, sim. pois você não tem obrigação De pagar os 10%. Não tem. Os 10% pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, a lei 8.078 de 90, você não é obrigado a pagar. Olha só, tá vendo aí, né? Já tiramos uma opcional. dúvida. Vamos para a próxima. Oi, galera do Com Sabor, tudo bom? Eu sou Renata Rimei e gostaria de tirar uma dúvida. É permitido servir aperitivo antes do prato principal sem autorização do consumidor? Seria aquele famoso converte? Isso, pergunta muito boa, muito interessante. Na verdade, permitido levar Sim. Agora, a gente orienta que quando houver, quando não for solicitado. quando não for do solicitado, cliente, quando não for solicitado do cliente, sai com uma amostra grátis. Uma cortesia. Né? Uma cortesia, uma amostra grátis. Então, o consumidor ele não é obrigado a pagar por essa cortesia, justamente porque não houve aquiescência, ou seja, não houve autorização dele. Olha só, eu já fui cobrada por um drink de boas-vindas. Foi? Poxa, foi. Se eu soubesse disso agora. Não, Você não autorizou. Pois o Código de Defesa é bem fiquei claro. feliz quando eu recebi, pois eu achei que era um drink de boas-vindas. Eu assim, obrigada por ter vindo. Eu aceitei, né? Toda feliz, ótima. Era muito saboroso. Depois tava na nota, né? Pois é, depois tava lá, eu já tinha tomado todo, depois eu falei, poxa, achei que era boas-vindas. Acontece isso. Isso é motivo, inclusive, de o consumidor
consumidor reclamar, né? Abrir uma reclamação com o bar. Eu me senti um e aí pouco mostrar o enganada Código no de Defesa do início, né? Consumidor. Primeiro eu pensei que era aquela cortesia, fiquei animada, fiquei feliz. Achei massa a atitude e consumi normalmente. Na hora de pagar, paguei, né? Pois eu fiquei constrangida. Isso acontece muito, né? Muito. De Às questionar o drink de boas-vindas, sim. pois eu realmente achei que era uma cortesia. Às vezes o consumidor, como você já falou, às vezes o consumidor se vê acuado, né? Sim. Se vê Intimidado a fazer aquilo, né? Exatamente. É e aí verdade. acaba pagando sem respaldo no Código de Defesa do Consumidor. Inclusive é importante salientar que todos os bares e restaurantes eles devem importar um manual, um Código de Defesa do Consumidor, justamente para esse tipo de situação, entendeu? Entendi. Para evitar esse tipo de problema. Mas a gente vê o manual lá, mas raramente a gente pega o manual, né? A gente vê Porque o livrinho. não é tão cultura. assim não é tão cultural, né? Nós estamos acostumados a só chegar, pagar e ir embora e tal. E os nossos direitos a gente ainda não conhece todos eles, né? Pois Então, esses assuntos são muito pertinentes para poder a gente começar a entender quais são os nossos direitos, né? E a gente saber se colocar nos lugares, né? Sim. E é bom ter esse conhecimento. Então, aqui no Com Sabor, olha, eu quero você sempre aqui, viu? Obrigado, Quero você estarei pra sempre tirar as aqui. dúvidas, porque dúvidas simples como Isso. essa que podem facilitar muito no dia a dia. Temos mais uma telespectadora aí, por favor, roda aí. Olá, meu nome é Selma. Eu gostaria de saber se há legalidade na cobrança de consumação mínima por bares e restaurantes na cidade de Salvador. E aí? Então, Tairine, apesar de ser uma prática bastante comum, essa questão da consumação mínima, é uma prática abusiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor também. Porque, na realidade, o restaurante, o bar, ele só pode cobrar pelo serviço efetivamente prestado e pelo produto efetivamente consumido. E qual seria a minha postura quando eu chego num local desse, onde tem uma exigência de você sentar nessa mesa, você precisa consumir R$200? Como é que eu faço? É importante você, primeiro, sinalizar para baseado no Código de Defesa do Consumidor, sinalizar ao fornecedor, sinalizar ao dono do bar, ao gerente, enfim, que há ali uma prática abusiva. E caso não, você procura o PROCON da sua cidade. Muitas vezes tem regiões que fazem assim, na Orla de Salvador, todo mundo vai saber já onde é. Tem a parte do restaurante, que é mais próxima do balcão, onde ficam mesas que você pode sentar à vontade. E um pouco mais recuado, próximo ao mar, que seria com a vista mais prazerosa. Eles fazem tipo um loungezinho e dizem que só disponibilizam aquela área caso você venha consumir a partir de R$200. Já te obriga a consumir um valor para curtir um visual que seria Todo mundo super sabe onde fica, interessante. né? Todo mundo sabe onde fica. O que é que eu faço caso eu queira ir lá? Na realidade, assim, você pode ir e aí se você se sentir constrangida também, você pode efetuar o pagamento, exigir uma nota e aí ingressar com uma reclamação administrativa perante o PROCON ou até uma ação judicial perante os Vamos comer um órgãos japonês, competentes. Jeremias. Vamos comer um japonês, Então- vamos curtir essa orla essa semana? Olha, É o seguinte... depois a gente pega um barco daquele. Minha gente, roda a próxima pergunta aí. Bom dia, pessoal do Com Sabor. Eu me chamo Douglas e a situação é o seguinte. Eu estive uns dias no açougue para comprar carne e ao chegar em casa eu percebi que essa carne estava com uma coloração diferente e também estava com odor. A minha pergunta é, eu posso voltar ao açougue e pedir uma outra carne ou pedir o meu dinheiro de volta? Dúvidas, né? São duas dúvidas nesse caso. Isso, exatamente. Ou pedir o dinheiro ou fazer uma troca do produto. Isso, E aí? ou até fazer um abatimento proporcional no preço. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, é claro, todo fornecedor de serviço, ele deve se responsabilizar pela qualidade do serviço ou do produto que fornece. Perfeito. Né? Por conta disso, na dúvida desse telespectador, é flagrante aí um vício de qualidade. E aí, em que também autoriza ele voltar ao estabelecimento comercial, exigir a devolução do dinheiro, a troca da mercadoria ou até mesmo abatimento no valor proporcional.
Alex, me diga uma coisa, você compra muito produto, você tem, claro, um critério e já deve ter seu fornecedor para poder entregar sua farinha do cuscuz, as carnes que você utiliza. Caso aconteça algo desse tipo, é claro que a gente não vai mais querer voltar naquele lugar, não é verdade? Com certeza. Já mexe um pouquinho com a credibilidade, né? E você, como já está começando e já conseguiu aumentar um número grande de clientes, você não vai querer perder eles. Me fala um pouquinho como é que funciona a escolha do seu fornecedor. Você tem que 2 meses, né? 2 meses. Agora, então, como é que você foi para pesquisar esse fornecedor e que critério você utilizou na hora de comprar seus insumos? Assim, eu vou em busca dos valores. Sim. No caso de valores o produto mais em conta e uma marca melhor, né? Sim, uma perfeito. marca melhorzinha. Aí eu vou sempre na feira São Joaquim ali. Ótimo. Que eu acho praticamente tudo. Fresquinho. E no macro, que eu sempre vou, compro as massas. As massas. Consegue comprar em quantidade, em quantidade, né? Perfeito. Isso. Então, esse daí já tem um fornecedor próprio, já tem uma credibilidade, né? E no caso dele, não vai trazer consequência nenhuma para o seu cliente. Mas o consumidor direto, aquele que vai ao mercado, que vai à feira, caso ele venha ter uma situação como o do Douglas, de uma carne estragada. É o que a gente chama, Tairine, de né, fato do produto. Caso o produto também, eventualmente, gere algum dano à saúde do consumidor, ele pode ingressar com ação judicial para reparação desse dano por fato do produto. Olha só. Então vamos lá, vamos rodar a próxima pergunta. Travou. Travou a próxima pergunta. E olha, enquanto eu estava esperando para rodar a próxima pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Eu estou consumindo em um barzinho, um restaurante, e perdi aquela comanda, aquele cartãozinho. E lá vem uma cláusulazinha com asterisco. Caso você perca essa comanda, você é obrigado a pagar, às vezes é 100, 80, até 200 reais. E aí, o que é que eu faço? Olha, essa também é uma situação bastante polêmica, contudo, ela é uma prática arbitrária. Porque, na realidade, o fornecedor do serviço ele não pode responsabilizar o consumidor pelo controle, né, do consumo. Ele deve procurar meios, mecanismos para fazer esse controle de forma alternativa, né? E aí, caso o consumidor perca a comanda, ele então vai puxar a forma alternativa que ele tem para fazer esse controle. Agora, com esse meio digital, né? Já aconteceu isso sim. E você fez o quê, gente? Eu tive que pagar. Tive que pagar porque era daquela questão, tipo, se não pagar, não sai. Né? Então, um constrangimento. Um grande constrangimento, né? Uma prática arbitrária. Muito grande. E então, assim, eu acho também que essa coisa da comanda, né, faz também com que isso na sociedade que a gente vive, né? Não que tenha que ser assim, mas também a pessoa fica mais desinibida para poder consumir, né? Porque não tem aquela coisa de você estar passando o cartão toda hora, de estar tirando o dinheiro toda hora. Então você tá ali, você já tá, né? Fica mais desinibido para poder estar consumindo e tal. E depois, né? Você paga. Então eu acho que esse meio digital que a gente está vivendo, de tantos aplicativos e tantas formas para poder, eu acho que poderia ter outras modalidades, né? De estar resolvendo essas questões, né? Sim, verdade. com certeza. Nesse caso, como é que eu consigo reunir provas para solicitar, até mesmo para entrar com alguma ação com o advogado, porque eu me senti coagido, eu me senti constrangido e gera um constrangimento. Você, como uma figura pública, chegar num ambiente como esse e as pessoas verem achando até que, será que ele não queria pagar a conta? Ou uma pessoa na rua que não seja famoso mesmo assim, também fica com aquele constrangimento. Poxa, será que alguém viu? Será que alguém achou que eu não quis pagar? Quais são as provas que eu posso reunir para solicitar até mesmo uma ação judicial, né? Olha, Tairine, as provas elas podem ser provas testemunhais das próprias testemunhas que estavam no local, que presenciaram o fato. As provas podem ser provas documentais, ou seja, você pode pagar a conta, você pode pagar a consumação. E essa nota fiscal, e essa nota fiscal servir como prova na justiça ou até mesmo em via administrativa no PROCON. Olha só, tá vendo aí, né? A gente falou de um assunto super sério, espero que tenha ajudado você até mesmo a saber como se comportar nesses ambientes. Diego, muito obrigado pela sua presença. Pelo convite.
e até a próxima. Pois é, minha gente. Até a próxima. Quem quiser mandar alguma pergunta, basta gravar um vídeo assim como a galera aqui gravou, na horizontal, com sua dúvida, que na próxima semana, na verdade depois do Bonfim, né? Porque Bonfim a gente não vai fazer o Com Sabor, a gente vai fazer na próxima quinta-feira, que aqui o Diego vai responder tudo para vocês, tirar a dúvida, deixar você todo organizado para chegar com respaldo no seu restaurante, no bar. E ficar mais à vontade, não é verdade? Sim, e evitar esse tipo de situação que acontece com muitas pessoas, que constrangem, né? Que tornam um momento que era para ser prazeroso, exatamente, né? Em estresse. Que torna um clima muito tenso, né? E que vai de encontro ao que determina a legislação brasileira. Verdade. Obrigada, meu querido. E obrigado até a próxima quinta. Agora é o seguinte, tô sentindo um cheirinho gostoso. Pode sair por aqui, ó. Sentindo um cheirinho gostoso? Eu vou pedir licença.